Olá! Neste vídeo estudaremos sobre o último item do edital do concurso INSS 2022, na disciplina de Raciocínio Lógico Matemático. Vamos falar sobre cálculos com porcentagem. Farei uma explicação bem resumida sobre o assunto e a seguir irei resolver questões da banca Sebrasp sobre porcentagem. Se você não é inscrito, inscreva-se e continue acompanhando as novidades do canal, com conteúdo gratuito e de qualidade. Vamos iniciar então esse conteúdo. Uma das formas de conceituarmos porcentagem é que ele seria um modo de comparar números usando proporção direta, onde uma das razões da proporção é uma fração de denominador 100. Esse conceito vai ficar mais claro daqui a pouco quando eu for comentar sobre as formas de calcular. Por enquanto, é importante que você entenda um símbolo, que é um símbolo bastante comum, que é esse que a gente escreve assim, e como seria então essa relação com o denominador 100, que é o próprio conceito de porcentagem. Então veja aqui alguns exemplos que eu coloquei. O que significa 10%? Esse símbolo significa simplesmente uma divisão por 100. Então podemos dizer que isso é o mesmo que 10 dividido por 100, que se a gente realmente for calcular, isso será igual a 0,1. Na prática, quando estivermos resolvendo exercícios, nem sempre é necessário concluir essa divisão. Há outras formas de se chegar ao resultado. E aqui esse 50%, pela mesma lógica, 50 por 100, ou 50 dividido por 100, que se chegarmos ao resultado da divisão, será igual a 0,5. E ainda coloquei uma terceira situação aqui, que depois eu vou explicar melhor, quando a porcentagem é maior que 100. Sim, isso existe, mas não serve para qualquer situação. Depois eu vou diferenciar isso. Mas imaginando uma situação possível, esse 300% seria da mesma forma 300 por 100, cujo resultado então seria 3. Vou mostrar aqui algumas formas de fazer cálculos com porcentagens. A primeira delas é usando a seguinte razão. Determinada porcentagem está para 100, assim como a parcela está para o total. Quando agora há pouco a gente conceituou porcentagem, era mais ou menos isso que a gente queria dizer. Uma forma de comparar números, onde uma das razões sempre será por 100. Para ficar ainda mais claro o que é porcentagem, parcela e total, eu vou mostrar aqui um pequeno exemplo. Vamos imaginar a seguinte afirmação, verdadeira inclusive, de que 50% de 20 é 10. Como é que eu encaixaria isso nesses termos que eu estou ensinando a vocês? Esse primeiro valor seria então o que nós chamamos de porcentagem. Ele estaria para 100, assim como uma determinada parcela. Parcela seria o resultado da aplicação da porcentagem. Seria, nesse caso, 10. Sobre um determinado total, que é a nossa referência. O total aqui, então, seria o 20. Então, a relação aqui estabelecida é que essa porcentagem sobre 100 seria igual a parcela sobre total. Ou seja, que 50 sobre 100 é igual a 10 sobre 20. Essa mesma relação poderia ser colocada dentro de uma regra de 3 simples, que é uma maneira prática de você resolver questões. Então, se eu imaginar um valor absoluto e o valor percentual aqui em porcentagem, há também uma relação direta, onde o total é 100 e determinada parcela representa determinada porcentagem. Agora, como é que isso vai me ajudar a resolver questões, por exemplo? Bom, há situações onde você conhece a porcentagem, conhece o total e quer saber a parcela. Como, por exemplo, quanto é 50% de 20? Uma das formas seria substituir ou na razão ou na regra de 3 simples. Eu vou mostrar aqui na regra de 3. Então, se eu conheço o total, eu jogo o total aqui. Se eu conheço a porcentagem, eu jogo aqui. E aí eu descubro colocando um x aqui na parcela e multiplicando o cruzado, porque são diretamente proporcionais. De outra forma, se eu conheço a porcentagem e a parcela e quero o total, bastaria substituir então os valores em porcentagem e parcela e aqui no total eu colocaria como sendo meu x. E finalmente, se eu conheço o total e a parcela, eu conseguiria encontrar a porcentagem que ele representa colocando o x aqui. Então é interessante saber essa regra de 3 ou essa razão, que tem o mesmo significado, porque ele me resolve 3 situações diferentes. Se eu quero a porcentagem, se eu quero o total ou se eu quero a parcela. Agora, quando a gente quer a parcela, há um método mais prático que eu vou ensinar aqui na sequência.
Vou apresentar aqui algumas observações importantes e depois a gente vai para os exercícios. A gente está fechando essa parte teórica, que, como eu disse, seria bastante resumida. Primeira observação. Em geral, porcentagens estão relacionadas a um valor de referência, que é exatamente o que chamamos de total. E é sobre essa referência que é aplicado um percentual, ou simplesmente porcentagem, para se chegar igual a um outro valor, que é o que chamamos de parcela. Por exemplo aqui, 20%, mas 20% de quanto? De 800. Então, minha porcentagem está associado a um valor de referência. É coisa simples, mas eu chamo a atenção porque muitas vezes a resolução de questões tem como segredo, digamos assim, exatamente você não se perder nessa questão da referência. Vocês vão ver isso daqui a pouco na resolução de questões. Segunda observação. Aplicar uma porcentagem sobre um valor total é o mesmo que multiplicar a porcentagem por esse valor. Falei agora há pouco que quando você quer descobrir qual é a parcela, há uma maneira mais prática do que a regra de 3, embora ela também funcionasse, que é exatamente essa que eu vou ensinar aqui agora. O que é a porcentagem sobre um valor? É multiplicar a porcentagem pelo valor. Além disso, já vimos que 20% é o mesmo que 20 por 100. Então, se é sobre 800, então é vezes 800. Olha só que prático. Bastaria agora multiplicar 20 por 800 e dividir por 100. E nesse caso particular, ainda dá para simplificar os zeros aqui, tá? O resultado disso daqui vai dar 160, de uma maneira bem direta. Agora, é importante destacar que esse método funciona quando eu tenho a porcentagem, tenho o total e quero descobrir a parcela, que é um caso, inclusive, bastante comum. E a terceira observação é que o valor de uma parcela pode ser maior que a própria referência, que é o nosso total. Isso representa uma porcentagem maior que 100. Por exemplo, 300% de 50. Aplicando aquilo que a gente acabou de aprender, seria 300 por 100 vezes 50. Isso daqui vai dar 150. Perceba que a parcela deu maior que o próprio total. Agora, nem sempre isso é possível. Então, eu gostaria de destacar que quando você trabalha com evolução, por exemplo, uma inflação, um aumento de preço, isso pode acontecer. Agora, quando você está trabalhando com partes cuja soma das partes seja igual a um total, não é possível que cada parcela dessas partes seja maior que 100%. Tá? Só para ficar mais claro, se eu falar, olha, tem dois produtos, um custa A, eu comprei um que custa 100, e comprei um produto B que custa 200. O total ficou R$300. Quero saber quantos por cento cada parte representa no total. Essa é uma situação onde jamais eu poderia chegar a resultados aqui maiores que 100. Tá? Então, só para deixar isso claro, não é que não seja possível, depende de cada situação. Vamos começar agora a resolver questões da banca Sebrasf sobre porcentagem. A tabela a seguir apresenta a porcentagem de lotes de carnes produzidos por cada estado da região sul do Brasil em 2019, em relação ao total de lotes produzidos nessa região durante esse período. Então, foi separado aqui por estados. Paraná era responsável por 50%, Rio Grande do Sul por 42% e Santa Catarina 8%. Por razões sanitárias, nesse mesmo ano foram descartados 2,5% dos lotes produzidos no Paraná, 3% dos lotes produzidos no Rio Grande do Sul e 3,5% dos lotes produzidos em Santa Catarina. Nessa situação hipotética, a porcentagem total de lotes de carnes descartados no referido ano foi superior a 5%. Este é um exercício que não chega a ser difícil, mas tem que ter um certo cuidado em relação àquela história. Porcentagens têm referências e não se perder em relação a isso. Então, quando ele fala que por razões sanitárias, nesse mesmo ano, foram descartados 2,5% dos produzidos no Paraná, quer dizer que se eu criasse aqui um descartados, nessa primeira linha eu teria 2,5% da quantidade do Paraná. E aí nós precisamos conversar sobre alguma outra coisa. Normalmente, quando você associa porcentagem, você associa valores absolutos. E nesse caso aqui, onde eu tenho porcentagem, eu posso fazer normalmente. Até uma dica que eu dou para vocês, quando o exercício tratar sempre com porcentagem, hora nenhuma ele põe valor absoluto, e a pergunta também está em porcentagem, você pode assumir como se o total fosse 100. E o que isso traz de facilidade?
Cada porcentagem é como se fosse um valor absoluto. Olha como é simples. Se eu imaginasse que são 100 toneladas de carne, o Paraná seria 50%, que vai dar 50 toneladas. Rio Grande do Sul seria 42%, que seriam 42 toneladas. E Santa Catarina, 8%, que seriam 8 toneladas. E quando eu chegasse no resultado, que em teoria não estaria em porcentagem, na verdade ele já representaria a porcentagem desses 100. Tá? Então, espero ter deixado isso claro. É só para justificar por que aqui eu posso sim fazer 2,5% de 50. Eu nem vou pôr a porcentagem para não confundir. Então, esse 2,5% de 50, eu já fiz aqui só para facilitar, vai dar 1,25. Em um concurso não dá para fugir, é montar a continha mesmo, tá? Vou colocar 2,5 por 100, vou só organizar aqui, vezes 50. Uma dica é ir simplificando. Tá vendo como ficou mais fácil? Se eu pegar 5 e 10 e simplificar de novo, é como se aqui eu cortasse e aqui virasse 2. Aí bastaria dividir 2,5 por 2, que dá 1,25. É só uma dica aí do professor. E o próximo? 42%. Mas 42% eu quero apenas descartar 3% desse do Rio Grande do Sul. Então, na verdade, é 3% de 42, pelo que eu já justifiquei. Aí você vai colocar 3 sobre 100 vezes 42, fazer a continha, simplificando ou não, e vai chegar ao valor de 1,26. Na verdade, isso daqui seria como se fosse um valor absoluto, entre aspas, mas que na prática já representa uma porcentagem, porque eu assumi como se o total fosse 100. E, finalmente, quando ele coloca aqui 3,5% de Santa Catarina, ele quer dizer que é 3,5% de 8, que fazendo a continha, 3,5 sobre 100 vezes 8, dá 0,28. E o que é mais interessante, eu posso somar isso daqui, porque todos estão em relação àquele total hipotético ali que eu imaginei. E a soma de tudo isso deu 2,79. Bom, mas se é 2,79 sobre um total de 100, significa 2,79% de descartados. E aí nós já podemos matar a questão. Ele fala que na situação hipotética, a porcentagem total desses lotes foi superior a 5%. Esse item está errado. Na verdade, ele deu 2,79%, que é menor que 5%. Vamos a mais uma questão da banca Sebrasp. Em um escritório com 100 funcionários, 80% deles possuem veículos de passeio e 60% possuem bicicletas. Entre os funcionários que têm veículo de passeio, 70% deles também têm bicicleta. Nessa situação, o percentual de funcionários que não possuem veículo de passeio nem bicicleta é igual a 16%. Essa é uma questão bem interessante, porque ela trabalha 2 itens do edital. Trabalha a questão do cálculo de porcentagem, mas trabalha também a questão de conjuntos, mais especificamente o número de elementos de um conjunto. Então vamos aqui pensar um pouquinho. Como ele me deu o total de funcionários, a cada porcentagem eu já posso transformar isso em valor absoluto. Que aqui vai ser bem fácil, exatamente porque o valor é 100. Ele é a minha referência ao meu total. Então, vou pensar aqui, veículos de passeio. E como eu também vou ter que resolver por teoria de conjuntos, eu gosto de criar letras. Então, vou chamar isso aqui de A. Então, o número de elementos desse conjunto A é 80%. Mas 80% de quanto? De 100. E olha como eu falei que quando é 100 é fácil, porque fica assim. 80 por 100 vezes 100, que dá o próprio 80. E é por isso que eu havia comentado em outra situação que quando não te der nenhum valor absoluto e não pedir nada de absoluto, muitas vezes a estratégia mais fácil é imaginar esse total como 100. Fica bem prático. Bom, temos a questão das bicicletas. Vou chamar de B. Então vou ter um NB, que seria 60% do total de funcionários. 60% de 100. Então, vai dar 60 por 100, ou dividido por 100 vezes 100, que dá o próprio 60. Até aí muito tranquilo, mas olha só a pegadinha aqui da questão. 70% dos funcionários, entre os funcionários que têm veículo de passeio, 70 deles também têm bicicleta. Então, ele tentou criar uma interseção entre A e B, que depois a gente vai mostrar no diagrama. Só que aí tem um detalhe. 70% de quanto? Dos funcionários que têm veículo de passeio. Não é do total de funcionários. E quantos têm veículo de passeio? 80. Já calculamos aqui. Então, aquela história que eu sempre chamar a atenção, não vou me cansar de falar,
que porcentagem tem que estar relacionado via de regra a um valor. E muitas vezes a questão quer te pegar exatamente para ver se você está atento a isso. Senão vai se perder em relação a qual valor estamos falando. E aqui é o grande segredo da questão. 70% dos que têm veículo de passeio. Então 70% de 80%. E como eu estou passando tudo para valor absoluto, isso aqui vai dar 56. Agora eu vou usar algo que eu já tinha ensinado, né, em outro vídeo, que é exatamente sobre a teoria de conjuntos, determinar através do desenho, através do diagrama. Então, vou pensar aqui num conjunto universo. Esse conjunto universo é o total de funcionários. Eu gosto de deixar aqui destacado, porque tudo que eu jogar aqui dentro tem que dar 100. Bom, mas nesse escritório, tem alguns que têm veículo de passeio, que eu chamei de A. Então, eu vou criar aqui dentro o conjunto A. Também tem aqueles que têm bicicletas, que é um conjunto B. E ele já deixou claro que tem alguns que têm os dois. Tem veículo de passeio e também bicicleta. Isso é importante para dizer que há uma interseção entre os dois. Se na questão eu não desse para saber se tem ou não, a gente assumiria que tinha, desenharia sim, mesmo que depois aqui ficasse 0. Não teria problema. Seria a conclusão. Bom, aqui eu vou tentar colocar as informações dentro do que vai me ajudar. Ele fala que o total de veículo de passeios é 80. Não dá para colocar essa informação porque o A pode ter valores aqui e aqui. Não sei quanto em cada ainda. Fala que 60 funcionários têm bicicletas. Não dá para colocar porque 60 tem parte aqui e parte aqui, possivelmente. Mas eu tenho informação mais restrita, que é por onde eu começo. Que a interseção deles é 56. Ou seja, 56 funcionários têm os dois. E esse eu não tenho dúvida. O único lugar possível é na interseção entre A e B. É aqui no meio. Agora eu consigo responder o resto. Por quê? Se veículo de passeio é 80 e aqui já tem 56, basta fazer 80 menos 56. E ao fazer essa continha eu vou chegar no total de 24, que estaria aqui na parte só do A. Por outro lado, das bicicletas são 60, mas eu já tenho 56. Se eu subtrair, eu vou ter 4. Então, aqui nesse valor seria 4. Tranquilo. Agora, será que tem alguém que não tem nenhum dos dois? Possivelmente, tanto que é a pergunta da questão. Como é que eu vou saber isso? Ora, a única coisa que falta eu descobrir é o que está aqui fora. Se o total é 100 e eu somar 24 mais 56 mais 4, eu vou chegar a um total de 84. Esses 84 tem um, outro ou os dois. Então, quantos não tem? 100 menos 84, que são 16 funcionários. Mas ele pediu o percentual. Se o total não fosse 100, eu poderia usar aquela regra de 3. Total está para 100, aqui sim, como parcela está para porcentagem. Mas como o valor é 100, 16 em 100 já dá 16%. Então, isso aqui já é a resposta daqueles que não possuem veículo de passeio nem bicicleta. E o que está afirmando aqui o nosso item? Que nessa situação, o percentual de funcionários que não possuem veículo de passeio nem bicicleta é 16. Está certo? Exatamente o resultado que nós encontramos. Vamos resolver mais uma questão Sebrasp. Uma população de 1.000 pessoas acima de 60 anos de idade foi dividida nos seguintes dois grupos. A. Aqueles que já sofreram infarto, totalizando 400 pessoas. E B. Aqueles que nunca sofreram infarto, totalizando 600 pessoas. Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética, ou fumante, ou ambos, diabética e fumante. A população do grupo B é constituída por 3 conjuntos de indivíduos: fumantes, ex-fumantes e pessoas que nunca o fumaram. Também vão ser chamadas de não fumantes. Com base nessas informações, julgue os itens subsecutivos. Na verdade, são 2 itens, né? Por questão de espaço, eu coloquei apenas o primeiro, depois eu vou colocar o segundo. Se no grupo B a quantidade de fumantes for igual a 20% do total de pessoas do grupo, e a quantidade de ex-fumantes for igual a 30% da quantidade de pessoas fumantes desse grupo, então a porcentagem de indivíduos desse grupo que não pertencem ao conjunto de fumantes nem ao de ex-fumantes será inferior a 70%. Bom, o exercício ele é extenso aqui no enunciado, ele fala de um grupo A e um grupo B, mas esse item só fala do grupo B, então vou me limitar a analisar as informações a partir daqui.
Vou criar aqui os conjuntos, vou fazer por diagrama, né? Vou aproveitar com o meu espaço em cima. Esse é meu grupo B. E esse grupo B tem um total de 600, vou deixar essa informação aqui anotada. Bom, acontece que a população desse grupo B tem 3 conjuntos, fumantes, ex-fumantes e que nunca fumaram. Por questão de praticidade, eu vou chamar de F, E e N. E é outro detalhe, nesse caso não há de dizer que há interseção entre eles. Não tem como a pessoa ao mesmo tempo hoje ser fumante, ser ex-fumante e nunca ter fumado. Então aqui eu tenho 3 grupos que não têm interseção entre eles. Os que atualmente são fumantes, os que já foram e não são mais, que são os ex-fumantes, e aqueles que nunca fumaram, que eu vou chamar de N. Agora eu vou tentar compor a partir das informações do item. Se no grupo B a quantidade de fumantes for igual a 20% do total de pessoas do grupo, gente, nunca perder porcentagem sobre qual valor. Isso é o grande segredo de matar questões assim. Bom, pessoas do grupo 600, então eu vou precisar de, para o grupo dos fumantes, 20% de 600. Que será igual a 120. Posso até completar aqui no desenho, meus 120. Bom, além disso, a quantidade de ex-fumantes é igual a 30% da quantidade de pessoas fumantes. Gente, isso aqui foi o que mais pegou o candidato, olha só. 30% de 600? Não. 30% dos fumantes. E quantos são os fumantes? Acabamos de descobrir. 120. Então, esse N de E dos ex-fumantes é 30%, mas é 30% dos 120 que são os fumantes desse grupo. E 30% de 120 é igual a 36. Outro detalhe é que não tem como aqui nesse grupo ter alguém fora dos 3, porque qualquer pessoa ou é fumante, ou é ex, ou não fumante, nunca fumou. Então eu sei que a hora que eu somar tudo que está aqui dentro, e a dúvida agora, quantos não fumantes? O total tem que dar 600. Então agora ficou fácil. O número de elementos dos não fumantes seria 600, menos aqueles 2 grupos. Eu posso somar 120 mais 36, que dá 156. Ou seja, 600 menos 156 é igual a 444. Então, valores absolutos já temos todos. 120 fumantes nesse grupo, 36 ex-fumantes e 444 que nunca fumaram. Bom, acontece que o exercício quer saber sobre esses indivíduos que não pertencem ao conjunto dos fumantes nem de ex-fumantes, mas ele não quer em valor absoluto, ele quer em porcentagem. Então, a sugestão é usar uma regrinha de 3, onde você relaciona valores absolutos com valores percentuais. Ou seja, o meu total, que são 600, representa meu 100%, e essa parcela 444 representa uma porcentagem X. Aí eu multiplico cruzado, porque são diretamente proporcionais, e descubro que 600 vezes X é igual a 444 vezes 100, ou seja, X é igual a 444 vezes 100 dividido por 600. A gente faz essa continha, dá para simplificar algumas coisas aqui, e vai chegar a 74%. Então, acabamos de concluir que a porcentagem dos indivíduos que não pertencem nem a fumantes nem a ex-fumantes é 74%. O que diz o meu item? Que a porcentagem desses elementos que não pertencem é inferior a 70%. Está errado. Deu 74, que é superior. Então, esse item tem como gabarito errado. Essa questão tem outro item para analisar, que nem é de porcentagem, é apenas sobre a teoria de conjuntos. Mas eu não queria deixar incompleto, então eu coloquei também esse outro item, e também serve como estudo para vocês. Então, mesmo enunciado, né, aquela população de 1000 pessoas, grupo A e B, só que agora eu quero falar mais do grupo A. O que nós sabemos sobre ele? Que ele tem aquelas pessoas que já sofreram infarto e que totalizam 400 pessoas. E além disso, que cada uma dessas 400 é ou diabética, ou fumante, ou ambos. Então vou chamar de grupo D e grupo F. Fazendo um desenho aqui só para representar. Aqui eu tenho meu universo, que agora passou a ser o conjunto A.
que é formado por 400 elementos. Eu sei que aqui dentro tudo tem que dar 400. Existe um grupo de diabética, que eu vou chamar de D. Existe um grupo de fumante, mas pode ter os dois ao mesmo tempo. Então, há interseção entre esses dois grupos. O grupo D e o grupo F. Vamos ver agora o que diz o item. Se das pessoas do grupo A, 280 são fumantes, então o N de F, 280. 195 diabéticas, então N de D, 195. Ele diz que 120 pessoas são diabéticas e não fumantes. Bom, nós vamos ter que descobrir aqui, desses 280 fumantes, quantos estão aqui exclusivos e quantos estão na interseção. Da mesma forma, dos diabéticos, quantos são exclusivos e quantos estão na interseção. E não é difícil. Se eu somar esses dois valores, 280 mais 195 vai dar 475. Ora, mas o total de elementos é 400. Essa diferença é a interseção. Tem até fórmula para isso, mas normalmente eu faço isso por análise mesmo. Porque a única forma de bater, a gente vai ver depois que vai dar certo, é se os 75 estiverem aqui. Eles foram contados duas vezes e por isso passou 75 do valor total dos elementos. Claro que aqui isso eu posso concluir porque eu não posso ter elementos fora dos dois conjuntos. Dentre esses aqui, pelo menos uma dessas três coisas tem que ter acontecido, tá bom? Então, olha só, se eu sei que ao todo os diabéticos são 195 e aqui já tem 75, é só subtrair. Que vai dar 120 nesse pedacinho aqui. Já daria para responder a questão, mas eu vou concluir o desenho aqui para ficar bem claro para vocês. Os fumantes são 280, então se eu pegar os 280 e tirar os 75 da interseção, eu vou encontrar aqui um valor de 205, que estaria aqui. E se eu somar 120 mais 75 mais 205, dá exatamente os 400. Além disso, somando 120 com 75, dá o total dos 195 tem diabetes. E se eu somar 75 com 205, os 280 fumantes. Mas e aí, o que o item está dizendo? Que ele quer saber quantas são diabéticas e não fumantes. Seriam aqui, ó, os que estão nesse pedacinho aqui. Ou seja, 120. E ele fala que são 120. Esse item, então, está certo. É o gabarito da nossa questão. Com isso, fechamos o nosso estudo, contemplamos todo o edital. Espero ter ajudado vocês, né, pelo menos um pouco, em relação a esse conteúdo e que vocês possam fazer uma boa prova. Um grande abraço.